Os eventos realizados durante a primeira semana do governo Luiz Inácio Lula da Silva têm chamado a atenção pelo uso do termo todes. A primeira-dama, os ministros, o próprio presidente da República e os cerimonialistas começam os discursos com todos, todas e todes, que remete às pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o feminino. Mas o uso do termo todes como pronome neutro tem dividido bastante opiniões. De um lado, as pessoas que acreditam que a língua portuguesa não pode ser alterada dessa forma. Do outro, os que defendem que as pessoas consideradas excluídas socialmente sejam incluídas dessa forma. O doutor em Linguística e professor da Universidade Federal do Acre entende que a novidade pode assustar alguns estudiosos. Shelton Souza defende a ideia de que o uso do termo não pretende comprometer a gramática tradicional. A inclusão do todes para identificar determinados grupos que se sentem socialmente excluídos, para ele deve ser vista como uma conquista e não como motivo para a geração de conflitos. Tem grupos sociais que não se identificam com o gênero masculino e não se identificam com o gênero feminino. E, por conseguinte, por exemplo, os não binários, né, as pessoas não binárias, em que elas, de alguma forma, utilizam a linguagem para atender a essa sua necessidade social. Né? Então, se elas não se identificam com o gênero masculino e não se identificam com o gênero feminino, elas utilizam uma forma específica que faz com que elas tenham essa identificação no meio social. Posicionamento diferente tem a presidente da Academia Acreana de Letras. Luísa Kalberg é contrária ao uso do termo todes em qualquer situação. A doutora em língua portuguesa cita ainda um projeto de lei que proíbe que instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos usem o referido termo neutro, considerado inexistente na língua portuguesa. Luísa Kalberg explica que as línguas neolatinas não adotaram o neutro, que era utilizado no latim, e defende que o uso é uma invenção que fere as regras da gramática da língua portuguesa. Na língua portuguesa só existem dois gêneros, o masculino e o feminino, não existe um terceiro gênero. Então é um absurdo, é um erro crasso que as gramáticas condenam. Eu, como estudiosa da língua portuguesa, condeno, a Academia Acreana de Letras condena, a Academia Brasileira de Letras condena, e tem esse decreto que ampara e protege o idioma pátrio. Mas o impasse não está apenas entre os estudiosos da língua portuguesa. O assunto também divide opiniões entre a população em geral. Há quem entenda que o uso do todes pode ser importante para alguns grupos se sentirem aceitos, mas há quem entenda o pronome neutro como um exagero. Eu acho que o todos inclui, eu ainda continuo usando a língua portuguesa, né? O todos e todas, né? Entendeu? Então, acho Todes não. Acho que não. Como se não se identifica? Sem se identificar, vale o todes? Acho que sim. Eu creio que eles devem ser respeitados, porém mudar a língua dessa maneira eu já não concordo. Cada pessoa tem sua cultura, o seu modo, a sua vivência, então a gente tem que respeitar. No caso, o todes pode ser utilizado. Pode, a gente tem que respeitar. A estrutura da língua ninguém mexe, a língua se enriquece por meio do seu léxico, do vocabulário, mas não de invenções sem sentido que mexa com a estrutura. Então, a linguagem neutra, ela vem exatamente para incluir. É uma necessidade de incluir pessoas que historicamente são excluídas socialmente.